Como calcular o impacto ambiental de um carro elétrico, comparado com carros a gasolina ou híbridos? Será que eles seriam piores para o meio ambiente, como dizem algumas pessoas contrárias aos elétricos? Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Jabuti Elétrico. Nós falamos sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. Hoje vamos falar sobre o ciclo de vida dos carros elétricos, comparado aos carros a gasolina e aos híbridos. Você vai ver que os elétricos emitem menos CO2 em qualquer cenário. Fique conosco e não esqueça de nos deixar sua opinião. Muita gente afirma, sem mostrar dados, que um carro elétrico não traria benefícios ambientais, comparados a outras tecnologias. Um dos pontos frequentemente apontado é o impacto da bateria. Os minerais que elas usariam, as dúvidas sobre a sua durabilidade, e o impacto que teriam ao serem descartadas. O outro ponto é a origem da energia que se usa para um carro elétrico. Alguns exageram e dizem que em alguns países a energia vem de carvão e outras fontes poluentes, e que por isso os carros elétricos fariam mais mal do que bem. Você, que assiste aos vídeos do Jabuti Elétrico, já nos viu desmentindo estes dois mitos, usando dados reais. Mas a melhor maneira de mostrar isso é o uso de uma metodologia chamada Life Cycle Assessment, ou análise do ciclo de vida. Esta análise calcula o impacto ambiental ao longo de toda a vida de um produto. A dificuldade é que esta metodologia pode ser bem complicada, pois há muitos fatores que afetam este cálculo. Para um carro, por exemplo, é preciso considerar a distância percorrida, o tamanho e o consumo do carro, a fonte da energia elétrica, a porcentagem de biocombustíveis na gasolina, entre outros fatores que afetam o cálculo exato. Uma novidade interessante neste assunto é que a Agência Internacional de Energia, a IEA, lançou uma calculadora em que podemos comparar diretamente a quantidade de CO2 emitido ao longo da vida para um carro elétrico, um híbrido e um carro a combustão. E todos os parâmetros que afetam este cálculo podem ser simulados, e cada usuário pode estimar o impacto para sua própria realidade. Nas observações deste vídeo, vocês encontram os links para a calculadora e para um documento que descreve em detalhes toda a metodologia considerada. Em geral, o ciclo de vida pode ser calculado considerando 4 fatores. O primeiro é a emissão de CO2 gerado pela produção do próprio carro. Sem considerarmos a bateria, um carro elétrico geralmente consome menos energia para ser produzido. Ele tem muito menos peças do que um carro a combustão ou híbrido. O segundo fator é a emissão de CO2 para a produção das baterias. A metodologia também considera as emissões da reciclagem ou disposição das baterias, e na simulação é possível incluir uma eventual necessidade de substituição. O terceiro fator é a produção da energia ou do combustível que será utilizado. Aqui, a simulação permite alterar a matriz energética, considerando desde energia produzida com carvão até um cenário em que o carro seria abastecido com energia renovável, por exemplo com painéis fotovoltaicos. E o quarto e último componente é a emissão que ocorre durante o uso, que é onde os carros elétricos são melhores. Em resumo, se comparamos as emissões de um carro elétrico, representado neste gráfico pela linha verde, vemos que no início ele emite um pouco mais de CO2 que o carro a gasolina, representado pela linha azul, devido à fabricação e à reciclagem da bateria. Mas emite muito menos durante o uso. Então, é como se a produção do carro elétrico gerasse uma dívida, que vai ser paga depois de um certo tempo. A calculadora da IEA permite justamente calcular este tempo, que é bastante curto se comparamos com a vida do carro. Olhando agora o que o simulador nos diz, podemos começar com as condições médias mundiais. Usando as tendências de descarbonização consideradas pela IEA, um carro médio com uma quilometragem média de 42 km por dia teria uma emissão ao longo de toda a sua vida de 25 toneladas de CO2, se for elétrico, e 54 toneladas se for a gasolina, o que é mais do que o dobro. Isso deixa clara a vantagem do carro elétrico, mesmo considerando a bateria. A área marcada em vermelho, no gráfico, mostra que já a partir do segundo ano de uso o carro elétrico já estaria com a sua dívida de CO2 paga. Podemos considerar alguns pontos que os haters sempre dizem, e então fazer uma simulação bem pessimista. Vamos considerar que a energia que o elétrico usaria seria 100% produzida com carvão, o que não acontece em nenhum país.
Vamos também considerar que seria necessário substituir a bateria depois de algum tempo, que como nós mostramos em outros vídeos, não deverá ser necessário para a tecnologia atual. E vamos considerar ainda um carro mais pesado, como um SUV. Mesmo assim, o elétrico é uma solução melhor. Ele paga a dívida um pouco mais tarde, a partir do terceiro ano, e emite 54 toneladas de CO2 contra 81 toneladas do carro a gasolina. Marcado em laranja no gráfico, você pode ver o impacto de uma nova bateria. Nós tentamos encontrar uma situação em que um carro a combustão pudesse empatar com um elétrico, mas na prática é impossível. Por exemplo, considerando um carro leve e pequeno em um país que usasse só carvão em sua matriz, em que o motorista dirigisse muito pouco, menos de 5 km por dia, ainda assim o consumo de combustível deveria ser melhor que 23 km por litro para chegar a empatar com um elétrico, e a tecnologia do carro a gasolina não vai chegar lá. E se estivermos numa situação mais favorável para um elétrico? Nós consideramos o consumo de energia do carro elétrico do canal e o fato de que temos geração fotovoltaica, e o resultado é impressionante. Nossa emissão em 15 anos deverá ser de menos de 14 toneladas, enquanto um carro a combustão equivalente emitiria quase o sextuplo, mais de 81 toneladas. Em todas estas simulações, os híbridos estão em uma posição intermediária entre os elétricos e os carros a combustão. Mas como já mostramos em outro vídeo, os usuários tendem a não usá-los em modo 100% elétrico na proporção que deveriam, e então os resultados reais são ainda mais vantajosos para os elétricos. É isso. Faça você mesmo as simulações e veja que os carros elétricos são realmente a melhor solução global para reduzirmos a emissão de CO2. E na próxima vez que alguém te disser o contrário, encaminhe este vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito e não custa nada. Até mais!